Agora a gente vai passar para a Thelma, tá? A Thelma é nossa gerente de operações, também diretora de programa aqui da SERP. Então, grande parte das produções da TV Escola já foram ou são dirigidas por ela. Ela também dirigiu conteúdos da grade da TV Inis, e a gente sabe de antemão que é um grande desafio na montagem desses canais da cidadania, a produção com qualidade e com quantidade suficiente para dar suporte a uma grade de programação inteira de TV aberta. Por isso que todos os cases a gente já faz questão de mostrar a programação e a grade da TV Escola e a programação da TV Inis, porque uma vez que são TVs públicas, esses estão abertos a entrarem com os seus conteúdos nas grades dos canais da cidadania, sem licenciamento, sem qualquer oneração à prefeitura. Então, por isso que a gente sempre traz, porque aqui reside o grande desafio. Ao mesmo tempo que a lógica do canal da cidadania é produzir, distribuir, difundir conteúdo local, né, que tenha como premissa básica a cultura local dos agentes, né, do município, os assuntos, as temáticas que envolvem aquele município, e não fazer uma política estrita de rede, em que a gente faça uma produção aqui, por exemplo, da TV Escola, e ela seja difundida integralmente através do canal da cidadania. Como não é a ideia original do canal é você ter produção local, mas ao mesmo tempo essa produção é relativamente cara, não é algo barato de ser feito, a gente achou por bem montar um painel e usar a experiência da Thelma como diretora e produtora executiva para dividir com a gente aqui um pouquinho as formas de produção de conteúdo. Então, passar a palavra para a Thelma, depois a gente volta para as perguntas. Obrigado. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Como o Caio falou, eu agora vou falar sobre produção de conteúdo e, com todo respeito aos colegas que passaram e aos que vão vir, essa é a parte mais gostosa do processo de trabalho. É claro que dependemos de toda a parte anterior e toda a parte posterior que vai vir, mas, usando um pouco a linguagem muito usada em pedagogia, é o lado mais lúdico da história. Agora, o ser lúdico não significa que é o mais fácil. Talvez seja o mais estressante, porque a gente sabe que conteúdo audiovisual, no mundo atual, no mundo em que a gente tem uma quantidade enorme de plataformas onde esses conteúdos são distribuídos, no mundo em onde a gente tem uma quantidade enorme de canais de televisão, TV a cabo, TV aberta, essa parte de produção de conteúdo, hoje em dia está muito mais exigente e muito mais direcionada. E é claro que isso porque essa parte aí é a parte que traz, que a audiência, que cativa a audiência, que permite que a televisão, em alguns casos, alguns canais de televisão, e mesmo uma TV pública, consigam patrocínios, porque isso está ligado diretamente ao número de audiência, etc. Por isso, essa demanda de vídeos e produção de conteúdo no mundo de hoje tem sido um desafio para as pessoas, para os produtores de televisão. Criar conteúdos que cativem a audiência, uma audiência tão seletiva e tão grande e em tantas plataformas que existem hoje em dia. E, como eu estou falando aí, né, exibidores em permanente processo de produção, e precisam não só produzir como conteúdo, mas inovar nos seus conteúdos, e também produzir de forma que esses conteúdos sejam uma única produção dentro do possível para chegar corretamente às diversas plataformas. Nós vamos falar isso quando eu começar a falar um pouco mais à frente sobre esse processo. E é claro, como já tinha dito, tudo isso está voltado a essa coisa chamada de corrida de audiência. Um canal de televisão, seja ele qual for, seja ele
privado, aberto, público, ele precisa e vive e se mantém e se sustenta pela audiência. E a audiência é feita com a quantidade, com a qualidade do conteúdo que a gente consegue fazer. Uma televisão, ela é formada, como eu estou colocando aí, a organização de um canal de televisão é aquilo que nós chamamos de programação ou grade de programação. Essa grade de programação, ela é uma série de unidades, de pequenos programas que são colocados não aleatoriamente, não é tipo assim, eu tenho 15 programas diferentes e colo um do lado do outro e vou embora e ponho um breakzinho no meio, não. Essa grade de programação, ela é pensada, ela é articulada, os programas são articulados em diversas formas, dependendo do tipo de canal de televisão. Um exemplo, que é o nosso exemplo aqui mais perto, é a TV Escola. A TV Escola, ela tem uma grade de programação, ela construiu uma grade de programação pensando na partimentação do seu público-alvo. E essa partimentação do público-alvo passa pelas etapas de educação. Então, você tem programa da produção, programa infantil, programa para o ensino fundamental médio e o programa para o ensino médio mesmo, porque tudo isso, desde a educação infantil até o ensino médio, hoje em dia é chamado de educação fundamental. Em alguns casos, até pensando também em algumas, mas poucas coisas no nível superior. Então, por exemplo, essa TV, ela construiu a grade de programação dela pensando nisso. Outras televisões, outros canais de televisão vão construir sua grade de programação pensando no público pela idade, pensando no público por gênero, como é que ela vai atingir isso. Cada canal, em função dos objetivos que eles tenham, vão construir o seu canal de programação. Mas, como eu disse, não é aleatório. É uma coisa pensada para poder interligar um programa no outro de forma que, primeiro, que você cative teu público. Segundo, que você não só cative, mas crie a habitualidade desse público. Ele sabe que todo dia, daquela semana, a tal hora, tal programa que ele gosta muito, vai estar sendo exibido. Se você faz uma coisa aleatória, você vai ver quem tiver sorte de estar zapeando na hora que está lá zapeando o seu controle remoto e caiu no negócio, isso aí eu gosto, e vou ver, e não é assim que funciona. Então, nós temos uma grade de programação em que ela é formada com isso aí, alguns modelos de programas possíveis, né? de conteúdos possíveis. Bom, isso aqui eu já te disse que é exatamente a função de fatores tais como os dias da semana, horário, idade e sexo do público-alvo, são coisas que direcionam essa grade de programação de uma televisão. Agora, vamos falar um pouco de formatos, né? Nós temos uma gama de formatos de produtos audiovisuais, digamos assim. Eu não falar só de televisão, porque, na verdade, agora a gente tem que falar de produtos audiovisuais, exatamente por causa da quantidade de plataformas em que esses produtos podem ser exibidos, né? Desde a internet até o nosso celularzinho, até um iPod, um negocinho desse tamaninho, você é capaz também de repente, trazer um conteúdo de vídeo, não um canal aberto, mas um conteúdo de vídeo. Então, são vários os formatos. Agora, também gostaria de destacar que esses formatos que eu vou apresentar aqui, eles não são estanques, eles não são formatos que você faça um programa específico com aquele formato e monte naquele formato. Não, pode até ser, mas às vezes um único tipo, um único programa, uma única produção, um único produto audiovisual, ele vai ter vários formatos interligados entre eles. Saindo um pouco vamos para os canais abertos, né, os canais comerciais, programas tipo a Ana Maria Braga, por exemplo, em que ela tem um programa no formato de diálogo, como eu estou colocando aí, que é um formato de pessoas estarem conversando, convidados, eles vão conversando entre eles.
e vai também para um outro formato que eu vou mostrar lá na frente, que é o tal do reality, na medida em que ela faz aquela coisa de concurso entre cozinheiros, e aí as pessoas vão votar para ver quem é que vai ganhar, ou seja, um único programa que tem uma série de pedaços de formatos de programa. A gente tem o formato de folhetim, todos nós conhecemos, que vai desde as novelas, as minisséries, às séries propriamente dita, e esse é um formato de televisão, assim, talvez assim, o mais de entretenimento e o mais lúdico. Fundado na performance, são os programas tipo musicais, programas tipo Faustão, Domingão do Faustão, é performance, que tem uma série de quadros, até os próprios programas de diálogo, de uma certa forma, também são fundados em performance, dependendo de como ele seja conduzido. Por isso que eu disse, não existe um programa, um formato específico, eu vou construir esse formato, até propriamente dentro de uma série, ou de uma minissérie, ou de uma novela, você pode jogar algumas coisas de realidade, por exemplo, jornalismo. Estou fazendo um determinado produto de folhetim, aconteceu um fato que tem a ver, eu posso pegar aquilo que é jornalismo e jogar dentro desse folhetim, e eu estou usando o formato jornalismo para isso. Tem os formatos fundados no apelo pedagógico, esses formatos, por exemplo, são os formatos que nós temos nos canais, principalmente no canal da TV Escola, porque o público-alvo dela, né, a ideia dela, né, o editorial dela é voltado para a educação. Então, os programas da TV Escola, todos eles são programas de apelo pedagógico, todos, sem nenhuma exceção. Todos os programas que chegam a ser passados na TV Escola, eles têm que ser pensados, que eles vão, de alguma maneira, servir para a educação. Claro que qualquer produto audiovisual, seja ele qualquer um que for, ele tem a educação implícita nele, lato sensu, porque ele está jogando informação, seja do pior programa que você possa achar, porque aqui nós não estamos dando o conceito de pior ou melhor, ou programa assim mais sofisticado, todos eles, de alguma forma, estão levando o que nós chamamos de educação, só que educação em sentido amplo. Outro exemplo também de programas fundados, de conteúdos audiovisuais fundados no apelo pedagógico, são os próprios programas também da TV Inis. Claro que com público mais direcionado, exatamente para a população de surdos, mas eles também são programas que têm uma grande bagagem de apelo pedagógico. O jornalismo, isso aí não precisa falar sobre, né? É só que o jornalismo, ele, só para um adendo, ele vai de programas jornalísticos pontuais, telejornais, até documentários jornalísticos, também são programas que têm esse cunho jornalístico. Nós temos os programas fundados na transmissão direta, e esses aqui, então, eles podem ter todos os formatos embutidos nele. Esses programas são os programas ao vivo, são os programas de transmissão ao vivo, que vão desde um jogo de futebol, todo mundo aqui assiste e vê, com certeza, vão até shows, eventos, Copa do Mundo, as Olimpíadas, um evento que pode estar acontecendo até público, né? Uma convenção que possa estar acontecendo, falando sobre meio ambiente, que um canal, por exemplo, um do canal da cidadania possa querer transmitir. Então, isso é uma transmissão ao vivo que você pode embutir nele todos os formatos. Vai depender, sempre vai depender, isso é uma coisa assim que a gente tem que ter muito clara. O objetivo nosso é o público que se quer atingir. A produção é feita pensando sempre nisso. É essa audiência que a gente quer cativar e a gente, quando está fazendo produção, está pensando nisso. Um outro formato, que é um formato que está muito em voga, né, hoje em dia, cinema,
tem tido uma gama de produtos de animação, e são produtos, inclusive, que não são infantis, são para nós, já grandinhos, e que nós adoramos, eu, pelo menos, adoro. Não tem um deles que eu não veja e que eu não vá ver, que eu não curta, e acho muito interessante. Inclusive, alguns até acham que são ditos que para crianças, e eu sei que as crianças não entendem tão bem o que está implícito naquilo. Esses produtos também são produtos que a TV Escola está desenvolvendo muito, e todos esses produtos, inclusive, que eu estou mostrando aqui, a Aurora 100 Dia, Chico na Ilha das Jurubebas e Miss Dola, são produtos feitos e produzidos pela TV Escola, numa forma que eu vou falar um pouco mais lá na frente. E, finalmente, os realities, né? E que eu costumo falar que é o formato voyeurismo, né? De uma certa forma é isso, com exceção de alguns programas que são só votação, mas Big Brother da Vida, Fazenda, essas coisas assim, eles são programas que eles são pautados na vontade que nós temos de ver a vida alheia, né? Bom, eu falei um pouco de formato e agora eu vou quero deixar claro aqui que o que eu estou falando aqui é muito amplo, muito genérico, assim, uma visão muito en passant, porque produzir um produto desse, é um processo gostoso, lúdico, mas um processo estressante, que tem um trabalho muito intenso, que vai desde o processo da ideia até o produto estar sendo exibido, e ele passa por uma fase envolvendo um grupo de pessoas muito grandes, que vão de pessoas artísticas a técnicos, e eles têm que falar a mesma língua e agirem de uma forma como se fosse uma única pessoa. Qualquer peça dessa máquina que não funcionar é um problema para o produto como um todo. E aí eu tenho uma coisa que eu aprendi logo no início da minha profissão, como produtora executiva, que foi a minha profissão primeira. Comecei como produtora de programa e até chegar a diretora. E produzir é exatamente isso que eu coloquei aqui, isso aqui, assim, bem simples, mas é isso tudo. Você, quando está produzindo um produto, você está pensando a melhor maneira de produzir esse produto. Ou seja, o que for menos trabalhoso, menos complicado, essa é a melhor maneira de produzir. Junto com isso, você está pensando que você tem que fazer isso num tempo pequeno. Por quê? Primeiro aí eu estou falando da televisão, já especificamente. Televisão é uma coisa, é um meio muito dinâmico. É um meio que está o tempo todo te exigindo coisas o tempo todo. E, normalmente, eu fiz agora, dia 1º de maio, 34 anos de profissão. E eu juro, nesses 34 anos de produção, eu ainda não consegui estar produzindo alguma coisa em que eu tenha feito com um tempo razoável, sem estresse, não consegui. Porque sempre a gente começa até com tempo. Mas aí começa o processo de criação, um acha que não é desse jeito, o outro acha que é daquele jeito, e você vai nessa discussão, quando você vê assim, olha, daqui a uma semana o produto entra no ar. Paramos de discutir, vamos produzir. Estou radicalizando, mas é uma coisa que você precisa trabalhar sempre no menor tempo possível. E esse menor tempo possível, essa melhor maneira possível de fazer, vai chegar a uma coisa que é importantíssimo nesse processo: custo. Se você leva muito tempo, se você faz de uma forma muito complicada, o teu produto vai ficar muito caro. Então, você tem que alinhar essas 3 coisas para poder estar fazendo o teu produto audiovisual. Também de uma forma muito ampla e muito grande, muito aberta, muito genérica, eu estou colocando aqui o processo de produção. O processo de produção ele tem 3 etapas fundamentais. Só que dentro dessas etapas existem uma série de subetapas e que levam um tempo. O primeiro processo é de pré-produção.
O que é esse processo? Esse processo ele pode vir desde da fase de criação, né, da ideia inicial, mas ele também pode já ter a ideia e ser um processo de um roteiro pronto, em que você comece a estabelecer quais são as coisas que você precisa fazer para aquele produto ficar pronto. E essas coisas são, se for programa que precisa de ator, atriz, definir elenco. Antes disso, definir equipe, qual o produto que você vai fazer, dependendo do produto que você vai fazer, você vai precisar ou não de um determinado grupo de pessoas. Então, definir equipe, definir elenco, e elenco também não é só ator, atriz, elenco é todo aquele que está na frente do vídeo. Um repórter, um apresentador de telejornal, ele também é elenco. Então, essas definições todas aí, equipamento, que tipo de equipamento que você vai precisar, equipamento de captação, de câmera, se vai precisar de estúdio, se vai precisar de externa, de equipamento de externa, se você vai gravar fora, ver as locações, locação é o local onde você vai fazer as suas gravações fora do estúdio, é óbvio, não que o estúdio também não seja uma locação. Levantar orçamento primeiro, fazer orçamento, seus custos diretos, seus custos indiretos. Custos diretos são aqueles custos voltados diretamente para o processo daquele processo de produção. Custo indireto, no caso de uma emissora de televisão, porque a televisão já tem os seus estúdios, já tem os seus equipamentos de externa, já tem essas coisas, então isso é um custo, é claro, isso faz parte do orçamento, mas nós chamamos isso de custo indireto. E o custo direto é a coisa que está especificamente ligada e voltada para o produto a ser feito. Essa parte de pré-produção, como o nome mesmo diz, é uma preparação para você chegar na produção. A produção é a captação, é a gravação ou a transmissão ao vivo, que também é produção, propriamente dito. Feito essa parte toda de captação, nós vamos para a parte final, que nós chamamos de pós-produção, que é a finalização. Edição, sonorização, e uma série de outros detalhes técnicos que existem, que eu não vou descer aqui, porque nós não temos nem tempo para isso. Aí nós temos um pouco das exigências, né, do processo de produção. Como está dito aí, nós temos que ter um trabalho claro, ágil e muito objetivo. A gente tem exatamente que saber o que a gente quer, em que ponto a gente quer chegar. Se a gente começar a trabalhar sem saber efetivamente o que a gente quer, nós vamos cair naquele erro daquela coisa, nós vamos perder tempo e nós vamos perder dinheiro. Então, qualquer processo de produção tem que ser muito claro, tem que saber exatamente que ponto quer chegar. Não significa que as coisas sejam engessadas, elas não são, elas têm flexibilidade, mas qualquer coisa que se faça na vida, e, no caso aqui, produção, sem planejamento, sem a coisa objetiva, a gente não vai conseguir fazer, ou vai conseguir fazer a um preço muito alto, não só financeiro, como pessoas, como estresse, como desgaste. E aí eu tenho, falando um pouco, porque a equipe de produção, a equipe de um produto audiovisual, uma equipe muito grande, mas hoje em dia nós ainda temos mais um adendo nessa coisa da equipe, que é o que eu estou chamando aqui de transdisciplinaridade, ou multidisciplinar, processo multidisciplinar, ou seja, nós temos, além dos técnicos de televisão, propriamente dito, câmera, operador de áudio, operador de vídeo, cinegrafista, técnico de qualquer coisa, de qualquer uma das coisas específicas, nós temos também, hoje em dia, os profissionais de informática ligados ao processo, que no tempo passado nós não tínhamos, mas hoje nós temos a TI voltada e ligada a esse processo, porque nós precisamos, a tecnologia, né, a tecnologia digital nos levou a isso. Então, nós temos esses profissionais e também temos profissionais específicos conforme o conteúdo que a gente vai produzir. No caso, por exemplo, de um programa pedagógico, de profissional que tem que estar nessa equipe é o conteudista, é o analista educacional.
se nós estamos fazendo um produto de educação. Mas se eu for fazer um produto sobre medicina, eu vou ter que ter um médico para me dar informações sobre aquilo, até porque nós, produtores e diretores de televisão e pessoas que trabalham no meio de comunicação, somos, em essência, generalistas. Até pelos motivos óbvios, precisamos ser, porque a gente tem que estar com a antena ligada para todos os lados. E aí nós precisamos de profissionais específicos que vão nos ensinar e nos explicar o conteúdo daquilo para que a gente possa transformar aquele conteúdo no produto audiovisual. E aí, a gente está saindo um pouco já do processo de produção, quer dizer, saindo do processo básico de produção, eu coloquei aqui essas coisas dos recursos multimídias, em que eu estou querendo colocar o seguinte, também é isso, antigamente nós produzíamos para televisão. A gente tinha um enquadramento, os chamados enquadramentos, big close, close, plano médio, plano total, plano geral. Só que hoje, como nós temos uma gama, temos multiplataformas, eu posso pegar o meu produto audiovisual para botar no celular, uma coisinha desse tamaninho, eu tenho que ter cuidado com os planos que eu vou fazer e como eu vou fazer. E outra coisa, a gente poderia dizer, não, aí a gente faz o produto específico para aquela plataforma, mas isso custa caro, porque acaba diminuindo o custo, se eu consigo produzir uma coisa que ela tenha condições de ser passada numa televisão desse tamanho aqui, né, o tamanho dessa tela que está aqui, e passar numa tela desse tamaninho e que as pessoas que estejam vendo consigam ver. Então, isso é uma coisa que quem está produzindo conteúdo hoje precisa um pouco pensar nisso, para poder evitar que a gente perca o nosso produto e ele não possa, ou se ele for passado em uma plataforma que não aqui a gente produziu, ele perca a visibilidade dele, as pessoas não consigam ver, né? Que é o caso que teve, há uns anos atrás, teve um filme que foi todo feito num determinado enquadramento, só que quando ele foi para a televisão, na tela do cinema tu via tudo, quando ele foi para a televisão, as pessoas que atuavam, os atores, ficavam off, por causa do enquadramento. Então, essas coisas que a gente precisa ter bastante cuidado. Isso aí é só porque eu já fui me adiantando, né? Porque eu vou escrever, a gente já sabe o que vai falar, e aí exatamente isso, conteúdos que possam ser exibidos nos mais diferentes dispositivos, problemas de enquadramento, etc. E também pensando no produto na mobilidade, que a mobilidade é também bastante importante, porque hoje em dia você pega a televisão a televisão é transmitida em vários lugares. Ela pode ser transmitida dentro de um ônibus, você andando no seu carro, você está vendo televisão, você está andando na rua no seu celular, claro que correndo o risco de tropeçar ou cair num buraco, mas de qualquer forma você está de olho assim na televisão. E isso também é uma forma de você pensar o produto que você está fazendo, e aí até falando um pouquinho dessa mobilidade, é pensar que essa mobilidade aqui, para um canal, no tipo de canal que nós aqui estamos pensando, que é o canal da cidadania, isso daqui vai ser uma coisa muito importante para prestar serviço ao cidadão. É uma coisa que ele vai ter na mão dele o tempo todo e que ele pode estar o tempo todo usando, saber como é que está o trânsito na cidade, perto dele, se aconteceu alguma coisa, alguma informação importante que tenha que ser passada pelo executivo. Enfim, isso aqui é um instrumento muito importante para o tipo de canal que a gente está, e que vai ser esse canal da cidadania. Além dos processos de produção direta, ou seja, nós produzindo os programas, os produtos que a gente vai põe no ar, existe uma outra forma de produção também, que nós chamamos de editais. São maneiras de você, como se você estivesse terceirizando o teu produto, só que de uma forma dirigida. Ou seja, eu penso num produto,
faço a sinopse desse produto, eu dou a ideia, eu construo o que eu quero dele, como eu quero, a forma como eu quero ele, faço o orçamento desse produto, mais ou menos, faço um orçamento sobre ele e lanço editais para que produtores independentes possam vir a fazer esse produto, claro, determinando o máximo de preço, não é que o cara tenha que fazer, a pessoa tem que fazer naquele preço que eu botei no edital, aquele é o máximo, mais que aquilo ele não pode chegar, ele não pode passar. Mas e como é concurso, é óbvio que nós vamos na coisa do menor preço. Então, são concursos que a gente faz, que podem ser feitos diretamente, ou seja, você lança esse edital, as produtoras mandam os seus produtos, tem uma gama de trabalho aí, de análise das produções, da equipe que eles estão indicando, do produto que essa produtora oferece no mercado, para a gente conhecer. Isso é dado uma nota e é feito por uma comissão de pessoas que fazem essa análise. A partir daí, depois tem um processo de abertura de envelope de preço, e aí é qualidade e preço. Existe uma outra maneira também de fazer, que é o que nós chamamos de pitching, que também é uma outra forma de concurso, que também começa nesse processo, só que no pitching as pessoas chegam para apresentar um trailer do produto que eles vão depois fazer para a gente. E também, a partir de uma comissão julgadora, essas pessoas vão escolher, são processos de produzir, sem que a gente esteja diretamente fazendo a produção. A gente está até bancando essa produção, mas ela é direcionada para aquela pessoa que ganhou e ela vai produzir naquele cesto. E aí são exemplos de editais lançados pela ACERP para a TV Escola. Inclusive, aqueles desenhos animados, que eu coloquei aquelas coisas dos desenhos animados, eles são resultado desse trabalho aí. São produtos que ficaram, inclusive, muito bons mesmo. A outra maneira da gente preencher uma grade de programação é licenciamento, né? O que é licenciamento? É comprar produto de terceiros. E o licenciamento, ele existe em duas formas: licenciamento de exibição, ou seja, você faz o licenciamento para botar no ar, né, exibir o produto comprado. E existe o licenciamento de produto, que é, por exemplo, o BBB. Ele é um produto, normalmente os reality shows que são passados aqui no Brasil, eles são exatamente isso, licenciamento de produto. É uma marca, existe a marca, existe o modelo, e a emissora ou quem for fazer compra aquilo e produz, e faz a produção. E paga, é claro, para o dono da ideia. Tá? Então, são essas duas formas de licenciamento, e isso também é uma forma da gente preencher a grade de programação, até porque o fôlego de produção ele não é tão grande assim. A gente precisa até decidir exatamente aquilo que a gente quer produzir. E no caso de um canal da cidadania, fica bem claro que as coisas que tem a ideia de produção são os produtos locais, fortalecer a produção local, a cultura local, todo o processo local, e isso vai ser produto que provavelmente será produzido, que a gente não vai conseguir comprar, a não ser produtoras locais, se tiverem. Outro aspecto de produção também, que precisa também ser levado em consideração, é o aspecto jurídico de uma produção audiovisual. No que tange a direitos autorais, né, o produto tem dono. As coisas, mesmo os produtos que nós fizermos, eles vão ter direitos embutidos aí, então até os direitos chamado direito conexo, que é o direito que você tem por estar fazendo uma performance de um produto que não é meu. Então, eu vou cantar uma música de uma determinada pessoa em determinado lugar, a música não é minha, eu não sou autora, mas eu estou interpretando. Então, se forem pegar aquele vídeo, comigo cantando, e passar isso num outro canal que eu não dei autorização, eu tenho direito conexo de cobrar que eu seja paga por aquilo. Né? Direito de personalidade,
E aí tem o problema das trilhas sonoras, trilhas musicais, ECAD, pagamento aos compositores, aos donos da música, e na ECAD tem uma gama de coisa, trilha sonora, performance, que é o cara está cantando, e aí tem é o que eu falei, isso daqui é muito en passant que a gente está colocando, até pelo tempo que se tem, porque tem detalhezinhos que precisam ser cuidados, mas o importante, aspecto jurídico, problemas de direito autoral, uso de imagens de terceiro, uso de qualquer produto, qualquer coisa que não nos pertença, sem as devidas autorizações. Pode ser até gratuito, mas tem que ter um documento autorizando. Mesmo? Pode ser. E é isso que eu tinha para dizer. Estou aberta a perguntas. Primeiramente, Thelma, quero dizer que eu gostei muito da sua palestra. Foi brilhante, ouvi coisas que eu precisava saber sobre esse mundo de audiovisual. E eu quero comentar uma coisa muito interessante, muito engraçada, muito interessante nesse mercado onde envolve muitos profissionais. Porque, olha só que interessante que eu vou dizer aqui. Nós sabemos, é claro, que uma grande produção, ela resulta num grande trabalho, num reconhecimento legal, uma grande equipe de profissionais resulta num grande trabalho, e automaticamente uma grande audiência e todo tipo de retorno. Mas também sabemos que, hoje em dia, um simples celular, você pode fazer um programa de TV em casa com um simples celular. E aí? Que pode ter milhões de acessos no YouTube e botar no chinelo um monte de programa de TV que tem por aí. Olha que interessante essa analogia, não é verdade? Obviamente, sabemos que é sempre importante ter aquela equipe de produção onde vai ser executado um grande trabalho que não vai ter comparação, mas o que importa é a audiência, né? Geralmente, que sobressai sempre a audiência. Eu até quero que você fale sobre isso, mas, no meu ponto de vista, independente da superprodução, ou de uma pessoa que com o celular vai gravar em casa o seu programa, eu acredito que o que vai ter a relevância é o conteúdo e de como ele será passado. Eu vou responder isso para você, você está no caminho correto. Só que a gente precisa pensar o seguinte, existem, como eu disse, diferentes plataformas de exibição. Então, uma coisa é você produzir um produto que você faz no seu celular e coloca no YouTube, e ele tem uma quantidade enorme de acesso e uma audiência enorme. Outra coisa é você pensar numa televisão aberta, que você tem que fazer para um grupo muito maior, um número muito maior de pessoas que, em tese, vão estar assistindo, qualidade, como você vai transmitir esse material, como esse material vai chegar na televisão. Então, a gente precisa separar um pouco essas plataformas de exibição. E outra coisa que eu vou te dizer com essa coisa de o cara faz um produto no celular e ganha audiência. Normalmente, esse produto acaba virando um produto de televisão. Porque é óbvio que uma audiência, como o Arthur colocou lá na última palestra, na palestra que ele fez, que ele estava falando de uma pesquisa que foi feita e como os produtos audiovisuais são consumidos, a televisão ainda é o maior exibidor de produtos audiovisuais. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com essa colocação. É óbvio que um celular, hoje em dia, então, tem celulares, eu vou até te dar um exemplo, nós fizemos um trailerzinho, um produto que nós estamos produzindo aqui na SERP, e que a linguagem dele é uma linguagem jovem e tal, e nós pegamos o repórter, e ele fez uma tomada na rua com o celular dele, ele falando, selfie, né, ele falando, a qualidade daquilo, nós ficamos bobos de ver a qualidade daquele produto. Então, existe isso sim, só que a gente precisa pensar, aquilo que eu falei, o tempo todo você tem que pensar,
Qual é o teu objetivo, o público que você quer atingir, a massa, para onde você está levando esse produto, entendeu? E, só para finalizar e repetindo, normalmente essas pessoas do YouTube que fazem muito sucesso, saem dali e vão para onde? Para a televisão, tá? Bacana. Só para finalizar aqui também a minha outra pergunta aqui, adorei a sua resposta, mesmo porque você quis dizer a questão do público-alvo específico, né? E também a seriedade da superprodução, que dispensa comentários. Mas, assim, agora na minha última dúvida aqui, nós sabemos que existe um monte de programa de TV que tem algumas rivalidades entre eles, porque um diz que copia o quadro do outro. Eu já vi esses dias mesmo Marcos Mion discutindo que falaram que o Pânico estava brincando com ele, que ele copiou um quadro do programa do Rodrigo Faro. Então, existe essa briga interna, essa discussão que eles mostram, eles conversam rindo na televisão, mas por trás sai faísca com certeza, porque eles roubam um quadro um do outro. E aí a pergunta existe um tipo de registro, patentear algum estilo, um formato, um modelo de quadro que você cria, que com certeza que será um grande um quadro, que terá audiência, que será destaque? Existe como você monopolizar isso, patentear? Olha, primeiro eu vou só dizer uma coisa para você, falando uma frase famosa de uma pessoa de televisão muito famoso que disse que televisão nada se cria, tudo se copia. Então, vou começar por aí, só para poder dizer para você que eu costumo dizer que a roda já foi inventada. Ela já foi inventada. Agora a gente vai fazer algumas variações sobre ela. E aí, volto a repetir, conforme o público que você queira atingir, o que você tem como objetivo de colocar na sua produção. Agora, indo para o final para a sua pergunta específica, é claro que existe, primeiro tem uma coisa, ideia não se registra. Ideia não é registrável. Eu posso ter uma ideia hoje, ouvir você falando na rua com um amigo seu que, eu estou pensando num vídeo assim, eu passei a ouvir, peguei a tua ideia, joguei, fiz primeiro que você, eu tive uma ideia. Você não registra ideia. Agora, você registra formatos, tanto registra quando eu te falei do licenciamento de produto. Tem produtos, a maioria desses reality shows que são passados no mundo inteiro, uma pessoa criou isso, registrou esse produto, registrou esse formato, e as pessoas, para poderem passar aquilo, têm que pagar por isso. Agora, o que não impede de alguém fazer alguma variação, porque também tem isso, você está trabalhando, você está lidando com criatividade, com cultura, as coisas, não é a patente desse imóvel que foi construído, que ele está vendo ali, é uma coisa mais abstrata. Então, você mudou um detalhe, 2 detalhes naquilo, nós já vamos discutir se eu estou te copiando ou não. E aí quem vai decidir isso, no caso, o direito autoral, vai ser a justiça. Entendeu? Então, não é uma coisa tão simples de você patentear isso, de dizer, porque é criatividade, é criação, mas, é claro, formatos se registra, marcas se registra, nomes de programas se registra. E também o registro também se eu não tiver equivocado, esse registro também tem um tempo. Se você não continuar mantendo o teu pagamento daquele registro, ele pode entrar em decadência e outra pessoa ir lá e registrar o teu nome. É coisa de marcas e patentes, entendeu? Mas é isso aí. Obrigado, Thelma. Estou bem contemplado com a sua resposta. Parabéns. Obrigada. Ali. Boa tarde. Meu nome é Roberto Nolasco, eu sou de Caxias, Duque de Caxias. A minha pergunta é a seguinte: você disse que esse conjunto tecnológico que está apoiando esse trabalho gira em torno de R$100 mil. Quando você coloca que esse é o valor, o que está incluso nisso? Só equipamento, ou equipamento mais técnicos, ou equipamento mais técnicos, mais infraestrutura, tipo luz, gerente, só equipamento? Então, a gente está falando que esse conjunto aqui significa R$100 mil em equipamento. Equipamentos. Tá bom, investimento. Obrigado. A operação e os custos de RH vão variar muito da sua produtividade e a taxa de ocupação.
Inclusive, esses equipamentos, dependendo do tamanho do município, eles podem reverter numa receita, né? Se você considerar a possibilidade de até alugar a sua estrutura para outros, pode ser que seja uma fonte de receita em que a cidade, o município, o mercado produtor do audiovisual não tenha condições, a prefeitura vai lá e monta a sua estrutura e pode considerar a possibilidade de ter receita do aluguel da própria estrutura para produzir outras coisas, claro, que sejam afins à temática de TV pública, mas é só equipamento. Desculpa, eu tenho uma dúvida, não sei, também André de Caxias. O canal de cidadania, ele, na outorga, que eu não li a legislação, ele vira uma autarquia, uma empresa pública, ou essa configuração jurídica ainda não está dada ainda? Não, depende de cada prefeitura fazer. Então, na verdade, a primeira exclusividade, não, acho que até alguma pergunta deu a entender, eu acho que a gente se expressou mal. Prazo final não é aquele que o Arthur mostrou na apresentação dele, de junho, julho, é o prazo final de exclusividade. Tá? Então, depois desse prazo, vão abrir para as outras esferas de governo pedirem. Então, isso foi uma questão que me surgiu. E o outorgado, aí as regras de quem pode ser outorgado, o pedido sempre sai do chefe do executivo, mas não automaticamente vira uma qualificação de autarquia, fundação. Isso são figuras do direito administrativo que cada prefeitura tem estruturas, né, ou empresa com capital 100% público, né, uma sociedade anônima é uma empresa pública, outra figura de autarquia, outra figura de fundação. Não tem nada a ver ser outorgado ou não. Inclusive, estrito sensu, a gente não trata nem de outorga. Como o espectro de frequência, que é o que a gente utiliza na outorga, é um bem público, né, de competência e gestão da União, quando esse espectro ele é outorgado para um outro órgão público, não se fala nem outorga, é uma autorização para explorar, porque é público. Outorga é para quando tem um comercial que vai explorar, no modelo brasileiro é explorar gratuitamente, e financia aquele negócio com os anúncios nos breaks, né? Então, esse é o modelo que vige aí no Brasil desde sempre, né? Então, o Estado brasileiro não levanta recursos com aquilo, diferente do espectro de frequência alocado para a Telecom, em que tem os leilões, né? Em que a Oi, Brasil Telecom, enfim, a que for vão lá como proponentes e pagam um recurso para explorar aquele espectro de frequência comercialmente. Então, aí a grande diferença, nós estamos falando do modelo de negócio ter segundo braço. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A prioridade legal, aí depois o Arthur pode voltar nessa temática, que é o nosso especialista nesse tema, mas a regra que está vigindo é, até final de julho, junho, não lembro a data ao certo, a prioridade é das prefeituras. Depois disso, não vai mais ter a prioridade de pedir essas outorgas para o canal Cidadania, e além disso, quando pedir, tem que ver no plano básico de distribuição dos espectros se tem espectro disponível, né? Espectro enxerguem como uma pista em que passam vários carros, se tem um carro ali passando, é um só que pode passar. Então, há a possibilidade de alguém pedir a autorização para explorar, vamos dizer, outorga para facilitar o entendimento, e não ter alocação no plano básico, tá? Por favor. Então, eu queria... meu nome é Cláudio Salles, sou subsecretário de Cultura de Niterói, e queria saber um pouquinho mais a respeito desses custos, né? Porque quando a gente fala em equipamento, a gente está falando de equipamentos de produção. Esse kit que você está falando aqui são as câmeras, mais ilha de edição... Não tem nenhuma ilha, é o switcher de produção. O switch de corte ali e as câmeras, né? Uhum. Ok, mas nós temos aí esses custos de produção, né, um kit desse. Temos aí de transmissão, né, que é um outro custo. Uhum. Temos aí o custo também de produção, né, que é um terceiro custo. E tem um outro custo que ela falou aí, que eu acho que é complementar a questão da produção, porque é muito difícil produzir televisão, não é simples, né? Que seriam esses programas e tal. Queria saber se nós temos uma ideia modesta, dentro de um escopo modesto, né, do que deve ser esse início do canal Cidadania, desses custos, assim, por exemplo,
Ok, aqui é um kit de produção mínimo, mas temos o kit também temos aí a transmissão, temos aí uma equipe. Qual é o tamanho dessa equipe básica? Quanto deve girar? Se nós temos ideia de quanto esse custo mensal para manter esse equipamento, esse corpo técnico, e também qual seria um tamanho mínimo de compra de produtos, de documentários, para a gente manter uma programação. A gente tem uma ideia disso de conjunto? Então, como eu falei no final da apresentação, especialmente de engenharia, aqui não tem jeito de fugir do cada caso é um caso, tailor-made, né? Então, porque as realidades são muito diferentes, é muito heterogênea, então tem da Prefeitura de Niterói, certamente tem mais estrutura, acredito que tem uma torre para a gente poder estudar a possibilidade de compartilhar e ir lá instalar a sua antena, seu transmissor, mas a gente tentou, de forma bastante conservadora, separar a resposta da tua pergunta em 2 blocos. O primeiro, que é esse, vamos dizer assim, site de produção mínimo, né, porque, de novo, a gente não acredita que uma prefeitura vá botar energia, botar esforços, gastar dinheiro para implementar essa política pública e não querer ter um estúdio, um switcher nessa formatação. Se quiser sofisticar mais e ter uma formatação como a gente tem na TV Escola, excelente. Se quiser sofisticar ainda mais, também sem problema nenhum. Isso vai da limitação orçamentária de cada um. Então, a gente separou essa parte de investimento e o outro bloco, que foi apresentado pela equipe de engenharia, pelo Luiz Múcio, na parte da manhã, em que ali tinham a estimativa de todos os custos de transmissor, antena, e aí os encoders, encoder de OneSeg, que é para TV móvel, encoder de FullSeg, que é para TV normal. Então, ali tem um tabelamento de preços. A gente, seria leviano vir aqui apresentar um pacote e dizer, olha, investimento de R$1 milhão e mais 50 mil por mês, você vai ter o seu canal Cidadania. Pode ser que fosse aplicável para um caso, de vocês todos que estão aqui presentes. Então, a gente quer trabalhar como a gente trabalhou com Caxias, tá? Abriu um canal de comunicação conosco, a gente conheceu lá a realidade minimamente e propôs, né, um preço baseado naquela realidade. As variáveis são muitas, desde a cadeia de contribuição, o que o parceiro imagina de como pode receber essa contribuição. Então, a pergunta que nós recebemos pela internet, se essa contribuição entre o cabeça de rede e a emissora poderia ser por internet? Poderia, mas também pode ser por rádio. Por rádio tem que ter visada. Niterói, talvez rádio possa ser uma possibilidade mais segura, mais robusta e mais barata, porque você investe uma vez, homologa aquele link na Anatel e você não tem que ficar pagando todo mês por um link de internet. Em outros casos, pode ser link dedicado de internet, né? Não esse modem que a gente contrata em casa, isso não serve. Também tem satelital, satélite é caro, e aí satélite abre outro capítulo. Qual a posição satelital que você quer ter? Posição satelital varia o preço do satélite. Hoje no Brasil o mais caro é o C2, que é um satélite da Embratel, que praticamente todas as parábolas domésticas de recepção estão voltadas para esse satélite. Então, por óbvio, isso faz com que esse satélite seja uma espécie de TV aberta, né? Então, o C2 é mais caro. Se você vai subir em banda C, se você vai subir em banda KU, que são faixas de frequência diferentes, que exigem tamanhos de antenas diferentes, com custos diferentes. Então, o número de variáveis é tão grande que não tem como minimamente responder essa pergunta de forma consolidada sem uma visita, sem entender o que vocês têm, o que vocês querem produzir. Quando pergunta licenciamento, qual seria o pacote mínimo de licenciamento? Isso não existe, é da linha editorial, você pode não licenciar absolutamente nada e produzir tudo localmente, você pode fomentar a produção local e receber conteúdo dos usuários, né? Então da própria população produzindo os vídeos e entregando isso gratuitamente, você numa linha editorial vai adequando isso numa grade de programação. Te diria que 100% uma grade não é sustentável, não sustenta com essa forma, mas um programa ou dois você pode resolver assim.
E aí um exemplo que a gente tem dentro de casa. A TV Escola tem bastante licenciamento, tem programas, inclusive, que são professores comentando um documentário feito por um terceiro, pela NHK, que é a pública do Japão, pela BBC, que é a pública da Inglaterra, né, Então, assim, você tem N formas. Quando a gente tem algum problema contratual, burocrático, de não estar com o contrato vigente com o MEC, esses licenciamentos são todos retardados, para a SERP não ter que ficar gerenciando um licenciamento sem o contrato de serviço assinado, essa coisa toda. Depois, em um ano, o Ministério conseguiu levantar mais recursos e o contrato aumentou. Ah, ótimo, então vamos produzir mais conteúdo próprio e vamos licenciar mais também, conforme a linha editorial de uma TV pública focada para os educadores e para os alunos. Então, isso depende do orçamento que você tem, né? Tem grande flexibilidade. Desgraçadamente, se você tiver o orçamento cortado ao extremo, você pode zerar os licenciamentos, no limite zerar a produção própria e ficar trabalhando com a sua TV em looping. Isso pode acontecer? Pode, a TV continua existindo, teoricamente. Na prática, para mim, ela está quase morta, né? Moribunda. Então, é muito difícil eu responder essa pergunta de bota num quadrado, eu entendo a angústia, né? Bota num quadrado e me diz o número final. Mas eu acho que no final do segundo dia, aqui das apresentações, já acho que todo mundo mais ou menos vai conseguir mapear, tateando, ter uma ideia do quanto que precisa de investimento, as possibilidades de levantamento de recursos, essa coisa toda. Tá? Os dois exemplos que a gente consegue com segurança dizer, ó, custa isso, em média, é todo o básico de transmissão, que foi apresentado pela engenharia, e esse básico aqui de produção de conteúdo e estrutura de estúdio, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Mais alguma pergunta? Sérgio Mesquita. Bom, boa tarde a todos, Sérgio Mesquita, lá de Maricá. A Thelma comentou aqui que em maio agora completou 34 anos, eu em outubro de 2012 fiz 29 anos aqui na casa, agora estou em Maricá. Eu queria voltar à discussão do formato, lá atrás, né? Eu tinha feito umas observações, mas a questão da televisão, dos zilhões de acesso, acho que foi bem explicado. Eu vou fazer aqui um comentário que eu fiz nos trabalhos, né, da parceria ACERP e UF, do curso pós e extensão em televisão digital, que, principalmente no jornalismo, e aí eu acho que aí, como nós estamos pensando em fazer os nossos jornais locais, né, a preocupação em não imitar o que está aí. Se você for ver qualquer jornal de qualquer televisão, você pode dizer que você está vendo o mesmo jornal. É o mesmo, o carinha sentado, as fotografias atrás, qualquer um. Inclusive a TV Brasil. Meu trabalho foi em cima até do próprio jornal da TV Brasil. Então, é porque, gente, quando for pensar nesses casos, é manter a nossa identidade local. Porque senão as pessoas querem não só se verem, não só ver o que está acontecendo no seu local, mas quer se identificar também. Então, na época, eu até brinquei. Eu estou aqui no Rio, estou chamando o companheiro lá na Bahia. Fala daí, Toinho. Meu rei, boa noite. Estamos aqui na Bahia, né? Que acabou meu tempo, meu rei. Amanhã eu dou a notícia. Fala, Gaudense, barbaridade, tchê. Isso é um jornal nacional. Isso é um jornal que respeita a sua regionalidade. E eu acho que a televisão da cidadania tem que fazer isso. Sabe, a televisão de Caxias tem uma maneira, tem uma coisa. Lá em Maricá o pessoal brinca muito, que é O pessoal fala muito isso. Então o nosso apresentador do telejornal, ele vai ter que falar porque senão ele vai parecer que está em outra cidade. Tá? Então, o que eu queria falar na questão dos formatos era esse detalhe, que a partindo daí a gente consegue fazer todos os outros formatos bem. Obrigado.